novo hábito. Os especialistas dizem, e aliás eu aprendi isso com o David, que é preciso 28 dias praticando a mesma coisa do mesmo jeito para o seu sistema absorver como hábito. Significa que depois de 28 dias fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, você não tem que pensar mais, o seu sistema vai fazer daquela forma. Então, quando eu entendo que alguma coisa está errada na minha vida e eu quero mudar a minha prática, eu preciso me esforçar, me vigiar e ficar 28 dias fazendo do mesmo jeito para que o meu sistema me obedeça. Sendo assim, na verdade, nós não destruímos um hábito antigo, não destruímos um vício, um hábito errado. Nós substituímos. Então, em vez de você se concentrar em eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer isso, esquece o vício e comece eu preciso fazer outra coisa. Então, por exemplo, se você é viciado em amargura, em ingratidão, se você é viciado em murmuração, em vez de você se concentrar em eu preciso parar de murmurar, eu preciso parar de murmurar, eu preciso parar de murmurar, esquece. Muda para construir um novo hábito. Eu preciso ser grato e agradável. Eu preciso ser grato e agradável. Então, se programa para todos os dias, por 28 dias, ser grato e agradável com X número de pessoas. Vamos imaginar assim, 5 pessoas por dia eu preciso procurar e ser grato e agradável com ela. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Depois de 28 dias praticando isso, você vai notar que um novo hábito se apegou a você. E aí, você percebe que o hábito antigo não suporta, porque um novo hábito foi colocado no lugar dele. Ele simplesmente inexiste. O Dr. Kevin Ford ensinou um empresário o seguinte truque. De um empresário que ele nunca elogiava ninguém, nunca agradecia ninguém, estava sempre reclamando, sempre murmurando. Então o Dr. Kevin Ford diz para ele, você vai todos os dias de manhã colocar acho que 10 moedas no seu bolso direito, e cada vez que você for agradável e grato com alguém, você vai tirar a moeda do bolso direito e colocar no bolso esquerdo. No final do dia, você vai olhar quantas moedas você tem no bolso direito e quantas moedas você tem no bolso esquerdo. E assim você vai saber se você cumpriu a sua meta do dia de ser grato e agradável com 10 pessoas. E aquele empresário, no final dos primeiros dias, percebia que o bolso direito continuava cheio e o esquerdo vazio. Mas isso foi mexendo com ele e ele começou a melhorar. No final de algum tempo, ou depois de algum tempo, ele chegava em casa todos os dias com o bolso direito vazio, o bolso esquerdo cheio. E depois disso, ele não precisava mais de moedas, porque o sistema tinha absorvido a ideia de ser grato. Então, os hábitos saudáveis, eles são muito importantes para nós. Os hábitos saudáveis podem nos fazer viver a vida que agrada a Deus com leveza. Entender que eu não vou viver de um determinado jeito se eu não construir hábito. Se eu não obrigar o meu sistema a andar de um mesmo jeito por muito tempo. Se eu não construir hábito, eu não vou chegar lá. Quando eu entendo isso, eu paro de sentir culpa, porque no domingo eu ouvi uma palavra boa, mas eu não estou praticando aquela palavra. Paro de sentir culpa, eu já sei por que eu não estou praticando aquela palavra. Porque eu não transformei aquela palavra em hábito. Jesus disse isso, falou sobre isso, dizendo o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, aquele que ouve a minha palavra e não transforma a minha palavra em hábitos, é como o homem que plantou ou que construiu a sua casa na areia. E quando a tempestade veio, destruiu a casa dele.
O homem que ouve a minha palavra e transforma essa minha palavra em ação, em prática, ou seja, transforma a minha palavra num novo hábito para a sua vida, ele será como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando a tempestade veio, a sua casa continuou em pé. Jesus está falando do quê? De dois momentos na vida do crente. O momento em que ele recebe a palavra e o momento em que a palavra se transforma em hábitos saudáveis na vida dele. Jesus está dizendo que ouvir a palavra e ter a alegria da palavra na minha vida não vai mudar a minha vida. A alegria da palavra, ela só traz contentamento momentâneo para determinadas áreas da alma. A mudança acontece quando eu pego essa palavra e transformo ela em prática, em ação, em vida cotidiana. E eu só vou fazer isso se eu fizer de propósito, se eu pensar no assunto, se eu me planejar, se eu me programar, se eu suar, vigiando para que por pelo menos 28 dias aquela mesma coisa seja praticada do mesmo jeito. Mas não foi só Jesus que falou disso. Tiago falou disso. Tiago disse que aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é como as ondas do mar que é jogada de um lado para outro, de um lado para outro. O que ele queria dizer com isso? Que quando você ouve uma palavra de Deus e não transforma essa palavra num hábito, não vigia para que essa palavra se torne hábito na sua vida, o resultado é que uma hora a palavra te leva para um lado, na outra hora a circunstância te leva para outro, na outra hora a palavra te leva para outro lado, e você se torna uma pessoa que fica o tempo inteiro vivendo de sensacionalismo espiritual. Eu ouvi uma palavra, ai, me senti tão bem, foi tão gostoso aquela palavra, ai meu Deus, eu vou mudar de vida, aí não muda. Aí até a próxima vez que você ouvir outra palavra gostosa, vai ministrar o seu coração. E palavras gostosas são boas, elas alimentam o espírito. Mas elas só mudam a alma se elas forem transformadas em hábitos. Se não forem transformadas em hábitos, a palavra não vai fazer o efeito que precisava fazer. Não vai mudar você. Não vai mudar de verdade, pelo menos. Eu tô com uma vontade incrível de falar assim, você está aí, mas eu não vou falar porque ia ficar chato ficar eu aqui falando você está aí com a câmera, não ia ser legal. Mas vamos então pensar nos 3 passos. 10º passo, 11º passo, 12º passo. No 10º passo a gente vai aprender 3 hábitos que são essenciais. No 11º passo vamos aprender mais 3 hábitos que são essenciais. E no 12º passo vamos aprender 1 hábito. Ao todo vamos aprender 7 hábitos. Agora preste atenção. Até agora eu estou te dando uma geral do que é hábito e por que construir hábitos é importante. Agora eu vou te falar de 7 hábitos que são essenciais. Eu chamo esses 7 hábitos de os hábitos dos gigantes. Por quê? Porque todos os homens de Deus que levaram Deus a sério e que tiveram uma vida espiritual que funcionou, praticavam dos 7, pelo menos 6. Então são 7 hábitos necessários para você ser um homem de Deus, para você ser uma mulher de Deus, para você fazer a sua vida funcionar. E esses 7 hábitos a gente vai trabalhar agora. Mas esses 7 hábitos só vão fazer o papel deles se você entender essa introdução que eu dei agora no entendimento de hábitos. Joia? Os hábitos do 10º passo são hábitos para manter a alma na linha. Os hábitos do 11º passo são hábitos para manter o espírito na linha. O hábito do 12º passo é um hábito para manter a vida na linha. Então, 10º passo para a alma, 11º passo para o espírito e 12º passo para a vida. Guarda isso que isso é importante, tá bom? Então, vamos ao 10º passo e nesse 10º passo nós vamos aprender 3 hábitos que vão colocar a nossa alma na linha. Um detalhe importante antes da gente entrar no assunto é que os hábitos do 10º passo precisam ser vistos do ponto de vista emocional, mas eles vão trabalhar disciplinas espirituais, tá bem? Então, quando eu falo da alma, não é porque são coisas emocionais, psicológicas, não. Quando eu falo da alma, é porque o resultado vai ser para a alma, tá joia? Então,
Guarda isso. Vamos então para a página 247. Página 247. E aí estamos entrando no 10º passo, onde vamos ver 3 hábitos. Estão prontos aí? Vamos ler juntos o 10º passo? 1, 2, 3. Continuamos fazendo a autoavaliação pessoal e quando estávamos errados, o admitíamos prontamente. Eu decorei esse passo na versão anterior. E a versão anterior tirava algumas palavras aqui e na versão anterior é assim. Continuamos fazendo a autoavaliação e quando estávamos errados, o admitíamos prontamente. Nessa versão nova, mudou umas palavrinhas, mas o sentido é o mesmo. Aqui nessa página, no 10º passo, eu quero que você grife a palavra continuamos. Grife também autoavaliação. Grife estávamos errados. E grife admitíamos. A palavra continuamos, que você grifou aí, ela fala de hábitos. A palavra continuamos implica em que você não terá saúde emocional sem a tendência de construir continuidade na sua vida. Nenhum ser humano consegue viver de novidade em novidade. Nós precisamos de novidades, nossa alma se alimenta de novidade, mas a nossa base, a nossa segurança se alimenta de continuidade. Algumas coisas precisam continuar. E os hábitos têm a ver com isso. Criar coisas que sejam parte da nossa raiz e que continuem. A autoavaliação é um dos hábitos que nós vamos trabalhar. Estávamos errados é outro hábito que vamos trabalhar junto com a palavra admitimos. Esse passo implica em especialmente dar continuidade em algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas que nós aprendemos lá atrás, como princípio, como coisa para entender, como coisa para aprofundar, agora nós vamos aprender como coisa para se tornar hábito. Nossos aprendizados que ficaram só na cabeça, eu sei, não mudam a nossa vida. Nossos aprendizados que passaram da nossa cabeça para o nosso sistema e se tornaram hábitos, esses vão mudar a gente. O nosso aprendizado, aquilo que a gente aprendeu, que só ficou na nossa cabeça e não desceu para virar hábito, eles só servem para uma coisa: produzir culpa, frustração e vergonha. Porque quando você aprende a palavra, quando você entende a verdade e não transforma ela em prática, ela vai produzir culpa, frustração e vergonha, porque você vai se perceber uma pessoa muito pior. Você vai acreditar no seu pior, porque você vai notar que a verdade que você acredita, você não pratica. Então você se sente horrível, você se sente pecador, você sente vergonha de você mesmo, você se sente frustrado com você mesmo. Então, às vezes, é até melhor nem aprender, que você vai aprender, não vai praticar. Mas quem aprende e coloca em prática se torna um gigante espiritual. O texto que está escrito aí, 2 Coríntios 10, 12, é joia para a gente nesse passo 10. Ele diz assim: aquele que julga estar firme, ou aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Você não vai conseguir trabalhar hábitos se você não entender isso. O excesso de autoconfiança, a autoconfiança doentia, faz com que você acredite no que sabe e não transforme o que sabe em hábito. Não, eu já aprendi. A não ser que eu já sei. Isso transformado em autoconfiança faz com que você não trabalhe duro, porque construir hábito dá trabalho. Por isso que ninguém quer construir hábito. As pessoas querem só encher a cabeça de conhecimento. Não, eu sei. Eu já li a Bíblia toda. Eu já li o livro tal. Não, esse livro aí de fulano de tal, eu já li.
O livro do Larry Crabb, já li. O livro do Philip Yancey, já li. O livro do Tim LaHaye, já li todos. Já li os livros do David Copperfield. O livro do pastor Josimar Ramos, já li tudo. Mas e quanto disso você transformou em hábito? Esse excesso de autoconfiança, não, eu sei que eu sei. Mas e o que você faz? O excesso de autoconfiança faz a gente abrir mão da prática, abrir mão do treinamento, abrir mão do condicionamento. E guarda isso, palavras do Senhor Jesus. Aquele que ouve a palavra e não transforma ela em hábitos, está construindo sua casa na areia. No dia da tempestade, você vai descobrir do que você é feito. Tô com vontade de perguntar se você tá aí de novo, mas eu não vou perguntar porque eu tô na frente da câmera, é muito feio. O Sandro vai rir de mim se eu perguntar se você tá aí. Vire o seu livro para a página 249. Vire aí o seu livro para a página 249. E na página 249 nós vamos ver os 3 hábitos que a gente vai aprender. Tá aí, ó, no meio da página 249, grife aí, ó. 3 hábitos são fundamentais para esse novo estilo de vida. Esses são os 3 primeiros, tá bom? Na verdade, são 7 hábitos fundamentais para o seu novo estilo de vida. E claro, além desses 7, que eu chamo de os 7 hábitos dos gigantes, existem outros hábitos que Deus vai falar com você para você desenvolver. Mas esses 7 são só base. Quem não tem esses 7 hábitos desenvolvidos, ele vai viver a vida espiritual dele capengando, de verdade. Tá bom? Então são 7. Mas nesse 10º passo, são 3. Então, dá uma olhada aí na página 249. Primeiro hábito, segundo hábito, terceiro hábito. Tá bom? Vamos ler juntos. Eu conto até 3. Eu falo primeiro hábito e conto até 3, você fala. Segundo hábito, conto até 3, você fala junto comigo. Tá joia assim? Porque assim você participa. Tá, eu sei que é chato você ficar dando boa noite pro jornalista. Dizem que o cúmulo da solidão é quando o jornalista fala boa noite e você responde boa noite. É o cúmulo da solidão. Mas você não está no jornal das 8, então você precisa corresponder comigo. E o líder de vocês na reunião de hoje precisa cobrar aí que vocês falem comigo. Não me deixe falando aqui sozinho, tá bom? Eu conto até 3, tá bom? Primeiro hábito. 1, 2, 3. O hábito de responder às crises e aos conflitos com a confiança de que Deus está no controle, aplicando os 3 primeiros passos. Segundo hábito,